Minha gente, vamos falar então sobre crenças e práticas do judaísmo. E a gente na semana passada falou um pouco da história do judaísmo. E muito do que constitui as crenças e práticas judaicas já foi mencionado na história. O que se segue são observações adicionais, juntamente com comparações, contrastes com o cristianismo. A Torá, lei, teve uma função religiosa crucial, delinear o relacionamento entre Yahvé e Israel, e entre cada israelita e seu povo. Como tal, não tem precedente e serve como um dos fundamentos do judaísmo até os nossos dias. Opa, obrigado, valeu. Para o cristianismo, a Torá também desempenha um importante papel. O próprio Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Mateus 5,17. Este texto, entretanto, indica que Cristo reinterpretou radicalmente a lei, a qual se cumpriu em sua própria pessoa. Outra reinterpretação foi seu ensino de que a mera observância externa não estava de acordo com o sentido real da lei. Deus tensionava que sua palavra fosse guardada no coração de seu povo. Jesus considerava a ira e o ódio atitudes tão pecaminosas quanto o homicídio, Mateus 5,21, ou a concupiscência tão condenável quanto o adultério, Mateus 5,27. Cristo classificou a lei oral como tradição de homens, Marcos 7, versículo 9, 8, 9 e 13. Os religiosos profissionais, tais como os escribas e fariseus, erigiram um muro ao redor da Torá, ao torná-la inacessível às pessoas comuns. Então a gente tem a Torá, o tabernáculo. Yahvé deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, ou tenda do Senhor, posteriormente o templo. Num tempo e local específicos na história, o povo de Deus focalizou os sacrifícios diários e o anual pelo pecado no dia da expiação, oferecido pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos. O cristianismo também reinterpretou radicalmente o significado do templo na vida judaica. Por todo o Antigo Testamento, o derramamento de sangue para a remissão dos pecados era um rito religioso como um tipo fundamental para a aceitação diante de Deus e a satisfação da ira divina. Levíticos 17, versículo 11. O capítulo 6 de Levítico contém um relato detalhado da necessidade do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, a fim de oferecer um novilho como oferta pelo seu próprio pecado. Depois eram selecionados 2 bodes, fazia-se o sorteio e um deles era separado como oferta pelo pecado e o outro para o emissário. O separado para o sacrifício era morto pelo sumo sacerdote diante do propiciatório, dentro do Santo dos Santos, em prol da expiação dos pecados do povo. O emissário, após ser apresentado vivo diante do Senhor, era solto no deserto, a fim de carregar os pecados do povo. O significado do tabernáculo, templo, continuou no cristianismo, mas com uma importante diferença. A atividade do templo foi incorporada na pessoa de Jesus, João 2, versículo 18 a 21. O livro de Hebreus apresenta uma extensa argumentação para que os judeus reconhecessem Cristo como o sumo sacerdote. 1. Arão, no Antigo Testamento, tinha que oferecer sacrifícios constantes. O de Jesus foi definitivo de uma vez por todas. Hebreus 9, 25. 2. Arão oferecia sangue de animais. Jesus ofereceu o seu próprio. Hebreus 9, versículo 12 a 14. 3. Arão ofereceu sacrifícios pelos seus próprios pecados. Jesus não tinha pecados, portanto, era capaz de oferecer a si próprio como expiação pelos pecados de todos. Hebreus 4, versículo 15. 4. Todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento envelheceram e morreram, e com base na linhagem dos ancestrais, eram substituídos. O sacerdócio de Jesus não se baseava em linhagens genealógicas, mas sim, abre aspas, segundo o poder da vida indissolúvel. Hebreus 7, 16. No momento da morte de Jesus, a cortina que separava o Santo dos Santos rasgou-se ao meio. Os cristãos Mateus 27, 51. Os cristãos interpretam este evento como uma demonstração de que, através de Cristo, o Santo dos Santos, acessível apenas ao sumo sacerdote,
uma vez por ano, não existia mais. O próprio Jesus tornou-se o Santo dos Santos, e o acesso não é mais exclusivo dos judeus num templo terreno. A promessa de Deus a Abraão, de que em sua descendência todas as nações da terra seriam benditas, agora se cumpre. Então, nós observamos o seguinte: a lei, ou a Torá, assim como ela continua tendo importância para o contexto judaico, ela também tem importância para o contexto cristão, com uma diferença. No contexto cristão, há uma releitura. Enquanto no contexto judaico havia uma fixação na prática, no aspecto concreto, no cristianismo há um foco no aspecto abstrato, no aspecto da reflexão, do pensamento, das emoções. Então é como, por exemplo, no contexto judaico, a parte séria é o que? Você não faz. No contexto cristão, você sem fazer, faz, porque pensar é uma ação, sentir acaba sendo uma ação também. Então, nesse contexto, o seu mundo interior também tem uma responsabilidade para com Deus, e não apenas o que acontece do outro lado. Por isso que a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é assassino, porque você não fez, não consumou o ato, mas se não houvessem impeditivos, quer morais, culpa, prisão, vingança, represália, ou de repente você não é muito bom para matar, e quando você for matar o cara vai e te dá um rabo de arraia e te pega. Então ou seja, muita coisa impede a gente de matar alguém, e não necessariamente a nossa pureza d'alma, né? Eu costumo dizer que do céu para baixo ninguém presta. Então qual é a situação? Diante de uma situação dessa aqui, a gente verifica que o cristianismo faz uma releitura da lei. A lei tem sua importância, mas ela é relida, reinterpretada nas palavras de Jesus, inclusive no Sermão do Monte. E aí a questão do tabernáculo ou do templo, há uma reinterpretação também. Por quê? Deus não habita em tendas feitas por mão, Deus não habita em templos feitos por mão. Então, o templo tem sua importância para a reunião, mas o templo de Deus somos nós. Então, havia uma ênfase muito grande no templo. Como assim? Deus faz o seu nome habitar ali. No nosso contexto, nós somos templo, nós somos morada. E aí, nesse caso, a gente não desconsidera o valor do templo, mas ele não tem o valor que nós temos como morada de Deus. Então, é um ponto que fica claro aqui, como por exemplo a questão do próprio sacrifício. Antes o sacerdote tinha que oferecer por si mesmo, e agora, né, o eterno sumo sacerdote, ele não precisou oferecer por si, e ofereceu por todos de uma vez por todas. Daí, não sei se vocês lembram, quando veio aquele assunto do cara que se suicida, né? Jesus morreu de uma vez por todas, por todos os pecados. Porque se Jesus tivesse morrido por pecado A e não por pecado B, como é que seria a nossa vida? Como é que seria a nossa cabeça? Porque, vamos lá, você acordou hoje com o pecado de ontem, e aí hoje, pela manhã, você cometeu mais alguns. Tem aquele que você lembra, mas tem o que você não lembra, mas a pessoa a quem você feriu, ela lembra. Então o que acontece? Se Deus ficasse nessa, de cada pecado que a gente comete, mais um sacrifício, como é que seria? Então, o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, por todos os pecados, do passado, antes da gente se entregar a Cristo, do momento que a gente se entregou a Cristo, e do futuro. Porque ontem não, no domingo à noite, você confessou seus pecados a Deus. Ah, Senhor, me perdoa, você chorou, né, e tal, aquela coisa todinha. Tá dando para entender? Se teve ceia, aí eu não sei o que tem na ceia, que o pessoal tem uma ideia que agora eu tenho que me consagrar, né? Eu tô lembrando, no meu período de concílio, ficava aquele negócio de ter que estudar, eu ficava assim, mas peraí, eu estudei 4 anos,
Ou o troço ficou interiorizado em mim ou não ficou. Assim, eu não tenho que estudar de novo o concílio, eu tenho que mostrar o que eu creio. É como, por exemplo, você vai cantar no louvor da igreja. Se você é aquele cara dependente do celular com a letra da música, se você é o cara, antigamente era a capinha do CD, né? Agora é o celular. O que acontece? Você não se concentra no louvor. Você fica com a mente naquilo ali. É igual o cara que está aprendendo a tocar, né? E aí ele fica assim, eu vou para onde? Ele não adora. O cara que adora é aquele cara que é o seguinte, ele já tocou. E aí ele fecha os olhos, ele levanta a mão, ele faz assim, ele vai para lá. Por quê? Porque a música está interiorizada nele. O cara que canta, a mesma coisa, a música está nele. Agora, se a música não está nele, ele tem que ficar assim, e agora? A próxima frase, eu vou para onde? Entende? E isso... porque como é que ele vai botar emoção se a emoção que está lá é o medo? Entende? Entende como é? Exatamente. Aí nessa situação, ele tranca os olhos assim, e se ele pudesse, ele viajava para trás. Entende? Uma coisa mais ou menos assim. Por quê? Porque a coisa não ficou interiorizada nele. É como a questão da direção. Você dirige, conversando, passa a marcha, xinga a mãe do cara, nunca é o pai, né? Sempre a mãe, né? Você xinga a mãe do cara, passa a marcha, conversa com fulano, né? Você olha pra frente, aí você vai, aumenta a intensidade do farol, diminui, dependendo de onde você está entrando, pisca o alerta. Então o que acontece? Você mexe no rádio, não, eu só ouvirei, mais nada. Aí o que acontece? Oi? Entendeu? Então o que acontece? Se a gente for observar, a gente faz isso por quê? Porque está interiorizado. Agora, quando não está interiorizado, o que acontece com a gente? A gente fica nervoso. E aí a gente acaba não dirigindo. É nessa hora que, por exemplo, a gente tem problema na hora do exame. Por quê? Não está interiorizado. Aí quando chega no exame, você está preocupado com o exame. Quando você não devia estar preocupado com o exame. Você deveria estar vivendo o que você experimentou. Aí é que está a questão. Imagina se de repente você vai namorar, aí você vai para casa da menina e fala assim, agora é hora de falar assim, oi gata, agora é pausa, agora é hora de falar assim, como foi seu dia? A menina vai falar assim, tu tá doente? Tomou alguma coisa? Tá dando para entender? Então o que acontece? Posso te beijar? Exatamente, embora hoje em dia tudo agora tem que ter negócio de permissão, hoje em dia tá complicado mesmo. Aí nessa situação, né, aquele negócio do beijo roubado hoje acho que dá até processo, né? Então, a respeito desse assunto, a gente verifica aqui que o evangelho, ele não tá, né, mas teve gente que chegou depois. Passou todo mundo? Passei todo mundo, só falta Joel. Só quem não veio? Só quem não veio? Tá faltando quem? Então, para deixar a Neuci com ciúme, pode ficar contigo, tá bom? E aí você pega na quarta-feira e me passa. Tá legal? Não. Ele tá dizendo que é para te perguntar se você vem quinta-feira, Vanessa. Porque a Neuci vem quinta, é isso? É só por causa disso, tá, Deus? Então, né? Final do ano, só lançando esse negócio. Eu amo o tempo de paz. Aí. Abel leu os dois. O que acontece? Não é Abel, é a Isabel, entendeu? O Abel não está na turma. Então, porque do jeito que ela falou, Abel leu, né? Fica assim, quem é Abel? Hã? Porque de acordo com a secretaria, ela está fazendo a distância. Então, aí o que a gente passa, ela está fazendo. Então, nesse caso, bem, se puder ter essa conversa de comadre depois, então em relação a isso, né? Posso lá, mestre? Uau, por favor, permissão concedida. Caramba! Aí, em relação aqui, observa bem, trazendo para a questão do tudo isso por causa do papo do pecado, né? Se a gente pegar aquele pensamento de pecado tal tem perdão, pecado tal não sei o que lá, pecado tal perde salvação, pecado tal não sei o que lá, complica por quê? Porque ele fez tudo de uma vez por todas, né? Não é aquele negócio de assim, esse pecado aqui você vai ter que confessar de novo para eu te perdoar de novo e você ir para o céu. Até porque quando a gente tem impedimento para com Deus, de acordo com o contexto veterotestamentário, não tem a ver com salvação, tem a ver com culto. Então,
o perdão que a gente está falando aqui não tem a ver com salvação, tem a ver com adoração, com culto, relacionamento, comunhão, entendeu? E aí, por exemplo, aí sim, isso fica atrapalhado. Se você, por exemplo, ficar vivendo a sua vida cristã à moda Bangu, você sente que você está meio longe. Às vezes a pessoa não percebe que está perto de você, né? Até porque quem implica, mesmo você no óleo, ele vai dizer que você expulsou o demônio da parte de Beelzebul, não tem pra onde correr, né? Falar isso de Jesus, mas você sabe quando você está longe. E o pior é quando você ora, acontece sobrenatural, você se sente mais pequenininho ainda, porque você fala assim: meu Deus, eu sou um fedorento, eu estou todo errado e Deus ainda operou, né? Então são coisas para a gente pensar. Só que quando chega nessa questão do cara, que foi a pergunta, acho que foi da Evanice nesse dia, quando é a pergunta, por exemplo, quando é o caso do suicídio, fica todo mundo, né? Aí eu penso o seguinte: tá bom, o cara solteiro que está transando com a namorada tem um infarto naquela hora, então ele vai pro inferno? Entende? Porque ele também não teve tempo de se arrepender. Não, porque tem infarto que é fulminante, velho, né? E dependendo do que o cara tomou, o coração não aguenta. Então, o que acontece? Não sei porque que vocês riram. Eu falei, dependendo do que o cara tomou. Pode ser água, suco de manga, pode ser um monte de coisa. Cada uma. Hein? Então... eu não entendi a gargalhada. Mas tem gente que morre essa hora. É que às vezes a pessoa não contou que a morte foi nessa circunstância. Só fala que foi do coração. Entendeu? Ué, gente, acontece. A vida é assim, ué. Ué, esquisito, meu Deus do céu. Ué, minha filha, o que é melhor? Não, vamos lá, já que você se reportou a mim, o que é melhor? Eu tomar Forte Viron ou deixar a desejar no atendimento ao cliente? Eu vou lá na drogaria, me dá um Forte Viron. Aí vai todo mundo ficar me olhando. Pode me olhar. É melhor todo mundo me olhar do que ela não me olhar. Tá maluco? Ué. Não tô dizendo que eu tomo Forte Viron. Pera aí. Explica direito esse negócio. Um pó de Guaraná, uma maca peruana, um ginseng até vai. Agora, Forte Viron não. Então, nesse... Aí eu pergunto, por que um pecado desse tem perdão, né, e o outro pecado não tem? Entende? Constrangendo o irmão. Não, então o pecado foi meu. Ela falou que ela perguntou se ele anotou, porque ele anota tudo. Foi isso. Mas eu, com a minha mente, eu pequei. Não foi ela não. Não, mas eu sei. É porque você é jovem. Então, nesse caso, na minha infância ainda tinha um tal de Tonoclen. Feliz era o seu Feliciano. Mas aí é outra coisa. É outra propaganda, né? Porque a TV era preto e branco. Não, Tonoclen acho que não existe mais não. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Vocês sabem se existe? Deus ficou sério até você falar que eu olhei pra ele. Aí ele riu. Não, né? Então tá bom, tá certo. Então, ele não vê televisão, né? Alguém que conhece a propaganda. Valeu, Jorge. Bem, olha só. Vamos voltar pra cá, porque senão a gente pode ter o pecado de homicídio aqui. Vamos lá. Então, né, em relação à questão, né, das... Aí eu pergunto, eu ia falar se gritar pegar ladrão, mas é o seguinte, ninguém sobe se depender da gente, rapaz, ninguém sobe, né? Porque às vezes eu tô falando assim, né? Só que às vezes eu tô acertando sem saber, né? Então, isso aí, tabernáculo, pecado, judaísmo, exatamente. E aí nesse caso, né? Nossa, Deus falou comigo naquela aula. E então, em relação, por exemplo, à questão do pecado, né? Nós vimos que assim, para Deus, o que está lá dentro do coração, pronto, já é o suficiente. Eu não sei vocês, eu sei que eu levo bomba de um monte de coisa, porque já viu aquela hora que você chama o irmão de amado, mas tu tá cheio de raiva do cara? Você chamou de amado, você fez uma média, mas Deus leu seu coração. Entende?
Quem aqui nunca ficou com bronca de ninguém? Quem aqui nunca, assim, teve um tapete puxado por alguém? Entende? Puxar eu não vou perguntar, porque aqui ninguém nunca puxou o tapete de ninguém. Mas agora, quem nunca teve um tapete puxado? Entende? Então, é um tipo de situação que, assim, a tendência da gente é o quê? Ficar com mágoa. O cara que fez, ele pecou contra mim. Mas eu, quando alimentei mágoa e amargura, rancor e ódio, eu não fiz nada com ele, mas eu também pequei. Ou seja, ele pecou agindo, eu pequei sentindo e pensando. Deu para entender? Quando eu, entende? Quando eu não peco falando, né? Tem isso daí. Então, nesse caso, a gente viu aqui que enquanto o judaísmo se detinha na questão mais concreta, o cristianismo pegou a questão mais abstrata, aquela parte mais interna, né? Enquanto um está no hardware, o outro está no software, né? Então, peraí, vamos para a parte mais interna do indivíduo, onde ninguém está vendo, mas Deus foi lá, certo? Perdão. Quanto à adoração judaica, bem, a adoração originalmente centralizava-se na Torá e no templo. Os rituais realizados no santuário só existiram enquanto os judeus eram considerados o povo da terra. Depois da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, e a subsequente expulsão dos judeus de Jerusalém, tais rituais cessaram totalmente. Aí vocês devem lembrar, né, de toda aquela situação da diáspora, todo mundo espalhado, aquela coisa todinha, até 1948, como a gente falou na semana passada, com participação inclusive do Brasil. E aí, vindo para cá, em segundo lugar, deixa eu ver aqui, a Torá e as tradições interpretativas da Mishnah, os Talmud e Midrash tornaram-se muito mais importantes, porque a gente tinha na Mishnah e no Talmud aquela ideia mais de comentário, e o Midrash era um tipo de interpretação. Por exemplo, você vai ver no Antigo Testamento o texto dizendo que ele foi e levou cativo o cativeiro e tomou dons dos homens, né? Isso daí está no Antigo Testamento como aquele cara que vai para a guerra e traz os despojos de guerra. Em Efésios você já vai ver que ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. A gente pode fazer isso? Não, mas o autor sagrado fez. Então, porque era comum, no contexto judaico, na hora da interpretação do texto, você fazer uma releitura e fazer uma aplicação lá. Então, Paulo acabou fazendo isso em relação ao Salmo na carta aos Efésios. E, por exemplo, você olha e acha estranho. Como é que pode? Né? Mas, assim, Paulo é Paulo, eu sou Roberlan, então deixa eu ficar na minha. E aí, a adoração judaica era fundamentada nas crenças sobre Deus e a criação. O Criador só é acessível através da intermediação dos sacerdotes e dos profetas, sendo que o sacerdote é uma instituição mais forte. Ele tem, por exemplo, o templo, ele tem o culto, ele tem o sacrifício, ele tem um monte de coisa. O rei tem o exército, tem o poder e tudo tal. O profeta só tem a palavra, então o nego mata profeta, bate no profeta, arranca, rasga livro do profeta. Então a autoridade do profeta é mais uma autoridade moral do que qualquer outra. Os outros não. Você vai arrumar problema com o sacerdote? Tu vai ficar enrolado. Você vai arrumar problema com o rei? Vai ficar enrolado. Agora com o profeta é outra situação. E aí nesse caso, mas obviamente para aquelas pessoas como aquela mulher que fala, vê ali aquele grande homem de Deus, não sei o que lá, porque não se dá para perceber, no caso do profeta, é o reconhecimento interno da pessoa. Lembra quando, por exemplo, o rei fala, és tu perturbador de Israel? Elias estava querendo botar ordem na bagunça, mas para o rei, né, era ele o perturbador, entende? Então a gente percebe que assim, Jeremias, Micaías, quando, por exemplo, Josafá fala assim, mas não tem nenhum outro profeta aqui não, o que o rei fala? Acabe fala, ó, peraí, olha só, é o seguinte, tem um cara, mas esse cara só fala coisa contra mim. Então não sei se dá para perceber que assim, o profeta ele fazia parte, mas era o elo mais frágil da corrente, porque era mais fácil matar profeta que sacerdote do que rei, né? E aí, continuando, a gente verifica, né, que a adoração ela era intermediada. Ainda assim, a revelação total de Deus é fundamentada num ponto de referência espaço-temporal. Isso quer dizer que o Senhor escolheu um povo, um tempo e um lugar para manifestar a sua presença e sua vontade. Lembra de Abraão? Sai da tua terra. A partir da descendência de Abraão, vem os patriarcas, Isaac, Jacó, José cuida da preservação deles,
Moisés leva, né, essa descendência para a terra prometida, e lá continua o segmento, até que Salomão mancou, veio o reino dividido, e a coisa começou, né, quer dizer, continuou o que Salomão conseguiu arrumar. E aqui, exatamente, é porque eu lembrei daquela questão, quando a mãe da gente falava, fulano está arrumando sarna para se coçar. Seguindo aqui, devido ao fato de as pessoas serem sujeitas ao tempo e ao espaço, Deus limitou-se a essas sujeições. A adoração judaica foi prescrita de tal maneira que instruções detalhadas foram dadas a Israel para comemorar e lembrar da criação e dos eventos da salvação através das festas anuais, jejuns, dias santos e o Shabat. O calendário judaico estabelece todos esses eventos. As 3 grandes festas anuais celebradas na adoração judaica são o Shabat, a Páscoa e a expiação. O Shabat judaico, que significa descanso, é observado no sábado, ou seja, no 7º dia da semana. De acordo com o relato da criação em Gênesis 1, Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Portanto, o sábado, que vem depois de 6 dias de trabalho, era interpretado como, número 1, um tempo de descanso para o povo de Deus, pois assim como o Senhor descansou depois de sua obra criativa, o seu povo pode descansar de seu trabalho dentro da criação. Número 2, um tempo para lembrar de Deus e de sua obra. A adoração judaica, no tempo e no espaço, tornou-se uma história constante, contada e recontada. A principal lembrança da criação divina para Israel era a celebração semanal perpétua do sábado. Portanto, os temas sobre descanso e adoração constituem o cerne da observância do Shabat. Se o nosso domingo fosse um sábado, a gente estaria pecando muito, porque é uma correria, né? Mas vamos lá. O cristianismo introduziu mudanças radicais no entendimento do Shabat. Na época de Cristo, a adoração no sábado tornara-se uma questão de observância das proibições externas, as quais Jesus denunciou como, abre aspas, tradições dos homens, fecha aspas. Para cumprir a lei, Cristo guardava o sábado, Marcos 1:27, mas não levava em consideração as tradições farisaicas. Na ocasião em que os discípulos comeram algumas espigas no sábado, é um bom exemplo. Naquele momento, Jesus fez uma ousada afirmação: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 23 a 27. A gente percebe que muitas vezes nós somos escravos das regras. Quando, por exemplo, as regras, elas deveriam nos servir para nós nos tornarmos pessoas melhores e não praticarmos as regras e continuarmos piorando, que era o que estava acontecendo com essas pessoas, certo? E aí, na passagem seguinte, capítulo 3, versículos 1 a 5, Cristo curou um homem no sábado e fez uma pergunta aos fariseus escandalizados: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Né? O versículo 4. E aí você olha para uma situação dessa e pensa assim: meu Deus do céu, não pode curar uma pessoa no sábado, porque sábado não é dia de fazer nada. Então, deixar de fazer o bem a essa pessoa, isso pode? Mas você percebe que a gente, aí onde a gente tem que estar atento, porque, por exemplo, não estou dizendo que a gente não vai respeitar o estatuto da igreja, não estou dizendo que a gente não vai respeitar o regimento interno, não estou dizendo que a gente não vai respeitar a declaração doutrinária da nossa denominação. Eu só estou dizendo que, assim, a observância pura e simples de uma regra externa não nos torna melhores. Cristãos da igreja perseguida não tem estatuto, não tem regimento, não tem CNPJ, não tem declaração doutrinária, alguns nem Bíblia têm. Então aí, e o evangelho está avançando. Cristãos da igreja livre, é isso aí que a gente vê, sem comentários. Seguindo, então vamos lá, né? Não, porque senão, né, pode aparecer um hater aí, crente, cristão, em nome de Jesus, né, que pode me atacar. Então vamos seguir. Nessa situação aqui, a gente vai observar o seguinte: este ensinamento de Jesus provavelmente ofendeu os fariseus a ponto de planejarem sua morte. Olha só, o pessoal guardava o sábado, né? Então, versículo 6. Porém, a mudança mais radical na adoração judaica ainda estava por vir. Os primeiros cristãos, que eram judeus, realizavam o culto no primeiro dia da semana, domingo, a fim de celebrar a ressurreição de Cristo. Vários pais da igreja ensinavam que o culto no domingo era uma celebração da recriação ou regeneração, isto é, a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana fez da salvação uma nova criação, a fim de corrigir os erros da velha criação. O passo seguinte no desenvolvimento de uma teologia distintamente cristã do sábado, em contraste com o judaísmo,
foi o entendimento de Jesus como a personificação e o cumprimento do Shabat. Todo o que crê em Cristo como Messias entra no descanso de Deus. Hebreus 4, versículo 1 a 11. Para o cristão, em outras palavras, a adoração ao Senhor não precisa mais estar presa ao Shabat. Este ensino de Jesus significou um escândalo para os judeus, porque ele reinterpretou os pilares do fundamento do judaísmo. Então esses homens piedosos precisavam matar esse subversivo, obviamente, em nome de Deus, né, para o bem da causa. E nesse caso, a gente observa que ele se tornou o cumprimento da lei para todos os violadores da lei. Ele se fez o próprio propiciatório de Deus como substituto do templo e do Santo dos Santos. Tornou-se o descanso do Senhor em lugar da observância tradicional do sábado. Nenhuma dessas coisas, entretanto, tinha a intenção de constituir uma inovação. Pelo contrário, era o cumprimento, abre aspas, da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Falamos aqui, né, sobre o Shabat. Agora vamos para a Páscoa. A festa da Páscoa era a principal na adoração e na religião judaica. Uma das grandes festividades comemorativas da peregrinação. Celebrava-se na primavera, no mês de Nisan, entre março e abril, e a primeira Páscoa data da época em que Israel livrou-se da escravidão do Egito. Moisés instruiu os israelitas para que marcassem a porta e o batente das casas com sangue. Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o 51. O anjo destruidor passou por cima dos hebreus para matar os primogênitos egípcios. Este evento representou o alvorecer de uma nova era na história de Israel. Agora não havia somente a história da criação para ser lembrada, mas também um momento supremo da salvação e do livramento. Assim como o sábado era uma representação da criação de Deus, a Páscoa representava a obra redentora do Senhor. E assim como o sábado repetia-se semanalmente, a Páscoa perpétua iniciou-se para celebrar e lembrar a Páscoa no Egito uma vez por ano. A tradição cristã foi profundamente influenciada pela judaica. Jesus escolheu a noite antes da Páscoa para instituir a ceia do Senhor. Mateus 27, versículo 62, Marcos 15, versículo 42, Lucas 23, versículo 54, João 19, versículo 31. Embora Joaquim Jeremias levante a questão se foi ou não uma celebração da Páscoa, a paixão e a ressurreição de Cristo são a base do cristianismo, porque ocorreram durante a Páscoa. A ceia do Senhor posteriormente foi chamada de ministério pascal. Continuando aqui, os primeiros judeus cristãos prontamente conectaram a morte e ressurreição de Jesus como a nova Páscoa de Deus. É bom até lembrar que, como diz o apóstolo, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso livramento, Cristo é a nossa libertação, certo? Seguindo aqui, deixa eu ver, Jesus como novo Cordeiro Pascal. Em outras palavras, como acontece com o sábado e o templo, a Páscoa judaica também é reinterpretada pelo cristianismo. Os cristãos consideraram a Páscoa do Êxodo como uma prefiguração da plena revelação de Deus, que culminaria com a nova aliança. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Lembra aquela questão de uma nova aliança, onde nós não teríamos uma lei gravada em tábuas, mas uma lei gravada no nosso coração. Voltando àquele papo que nós tivemos agora, anteriormente foi bom demais. E nesse pérolas assim, só Roberlan Julião, filho da Dona Lourdes e do seu Orlando. Seguindo, a gente vai observar que quando a gente tem as regras externas, a gente tem as regras externas, mas a gente não tem essa regra interna introjetada no coração, não adianta a regra externa, perdão. É como, por exemplo, eu estava falando agora há pouco lá com a outra turma. Chega agora dezembro é normal, né? Vem a música da Simone, então é Natal, o que você fez, e aí todo mundo compra agenda, aí todo mundo se matricula na academia por causa do corpinho do verão, e aí começa tudo. Só que a pessoa, por exemplo, ela está pensando o quê? Peraí,
fevereiro tem carnaval, que não é o caso agora por causa da pandemia, mas pegando ainda Jorge Benjó, nisso fevereiro... Não, Wilson Simonal. Ah, meu Deus. Simonal, né? Obrigado. Então, o que acontece? A gente não lembra de tudo, né, gente? Né? E nesse caso, esquenta o ferro, passa a minha roupa. Então, seguindo aqui a respeito disso. E o que acontece? Eu era criança, então, em relação a isso, eu não estou dizendo que eu não escutei, eu só estou dizendo que eu era criança. E que isso, eu lembro, eu em cada uma, eu lembro como se fosse ontem, na casa do tio Aníbal e da tia Deusa. E em relação a isso, a respeito disso aqui, fevereiro tem carnaval, aí a pessoa chega em dezembro, para consertar o que ela passou 40 anos prejudicando. E ela quer resolver em 3 meses. Só que o que acontece? Lembra do que eu falei agora sobre a direção no trânsito, sobre você introjetar? Ou seja, você se constrói ou se destrói dia a dia, passo a passo. Por exemplo, o pastor que eu sou hoje não surgiu hoje. Tem a ver com o cara lá de trás. O pastor que está pastoreando essa igreja não começou agora. Ele começou lá atrás. Então, assim, às vezes a gente não percebe a importância de você introjetar o que você precisa viver e não necessariamente decorar a cabeça. Lembra da questão da direção? E nesse caso aqui, eles podiam ter tudo na ponta da língua. Se vocês puderem, assistam um filme, é antigo, é da época do videocassete, Demônios do Templo. Gente, fenomenal. Foi dali que eu aprendi que os demônios são vermelhinhos. Então, aí o que acontece? Esse filme é bom para dar um susto na rapaziada. E o que acontece? É interessante que todo mundo tinha o versículo na ponta da língua. Só na ponta da língua. Quando a gente tem que introjetar. Se a gente não tiver, é como a questão do carro. Você sabe que dá para você virar porque você e o seu carro são um só. Agora, por exemplo, no dia que você compra o carro, tirando o filme policial, né, que você vê os caras entrando no carro e fugindo, eles saem de um carro, entram no outro na maior habilidade. Mas na maioria das vezes, primeiro, eu com proteção veicular, eu faço atendimento, né, para o pessoal que faz adesão comigo, e aí você tem que fazer a tal da vistoria, que é entrar no carro, tirar foto, para ver se está tudo certinho, para depois a pessoa não dizer que o carro estava bom quando não estava. Não estou dizendo que as pessoas mentem, entende? Mas é só para garantir. E nesse caso, você faz a vistoria e tudo tal. Às vezes o carro é um Celta, igual o meu. Mas você vai passar a marcha, agarra numa coisa que no meu não agarra. O volante tem uma dificuldade que o meu não tem. Ou de repente o freio de mão tem uma diferença. Ou seja, e você senta, o banco da pessoa está mais fundo. Assim, tem uma série de situações que se você entrar para sair correndo igual um doido, tirando o filme, não é uma coisa muito simples, porque você ainda vai o quê? Se associar, se reequilibrar, até aquele momento de é assim que funciona. Entende? E o que acontece com a questão da lei no coração? Ela está dentro de você. É o tal do novo hábito saudável. Não adianta ir na nutricionista, ela passar a dieta, você tem que tomar sopa, né? Durante 30 dias, ficar desmaiando de fraqueza, entende aquela coisa todinha? Aí passou um mês, tudo bem, você perdeu 200 quilos, tá, mas agora, como é que está a sua saúde? O certo é o quê? Cuidar do processo. Ou seja, você tem que se tornar uma nova pessoa para ter um novo resultado. Se você entende? Se você não se tornar uma nova pessoa, você não vai ter o resultado que você quer, porque o resultado depende do processo. O resultado, ele já diz resultado, ele resulta, ele é consequência. Ah, Senhor, eu quero um casamento abençoado. Tá, mas Deus não vai falar com licença, obrigado, por favor, e me desculpe no meu lugar. Quem, por exemplo, vai dizer para a Gisélia que o brinco dela tá bonito? Tem que ser eu. Que seja eu, né? Então o que acontece? Porque do jeito que a coisa tá, sei não. Então nessa situação, entende? O que acontece? Deus não vai elogiar a minha esposa por mim. Deus não vai ser educado com a minha esposa por mim. Então, eu quero que Deus abençoe o meu casamento. Deus quer abençoar, mas através de mim. Só que para isso, lembra? Eu tenho que me tornar um Roberlan diferente no processo. Aí é que está a questão da lei.
Porque essa lei no coração humano, de acordo com a palavra do profeta, ela não é uma coisa do tipo, eu vou praticar isso aqui, lembra de Jó? Vou oferecer sacrifício, para quê? Para não acontecer nada de errado comigo. E aí no final ele mesmo diz, eu te conhecia de ouvir falar. A minha preocupação era o quê? Eu vou usar a religião para controlar a ação de Deus e eu me dar bem. E pronto, entende? E agora, quando cai a ficha, ele percebe quem ele é, ele percebe quem Deus é, e aí ele já é um outro cara. E quando ele é um outro cara, agora já não tem mais aquela coisa que será? Não, agora eu vivo a minha vida, entende? Uma coisa mais ou menos assim. E aí, a gente, por exemplo, observa aqui, deixa eu ver, falei da lei, eu gastei bastante tempo aqui falando sobre a lei. E a esperança messiânica e profecia. A literatura profética do Antigo Testamento está cheia de declarações sobre o advento do Messias, ou ungido, ou Cristo. O hebraico Machia, o grego Christos, né? E aí, por exemplo, você tem, na prática, é ungido. Então, por isso que nós somos os cristãos, os pequenos cristos. Então, nós somos aqueles que, embora quem falou isso, falou querendo zoar, mas pegou e agora é cristão mesmo. O cristão, ele não é apenas um religioso, ele é um pequeno Cristo, se introjetar a nova aliança. Senão ele é apenas um cristão, membro da cristandade. É aí onde a gente pena na igreja. Por quê? Nem todo mundo lá está salvo, mas todo mundo ali é religioso. Então, o que acontece? Entende? Aí você olha para uma situação dessa e você verifica a importância, né? A importância de o que é ser ungido. Ser ungido é ser esse Cristo. E o que é o cristão? É ser esse pequeno ungido, né? Não existe ungidão entre os homens. O máximo que tem é ungidinho, entendeu? Porque o ungidão mesmo é um só. E nesse caso, o advento do Messias, o ungido, que traria o livramento e a salvação de Deus na figura de um rei semelhante a Davi. Salmo 2, Salmo 18, Salmo 20, Salmo 21, Salmo 45. Ele é chamado por vários nomes. Por exemplo, o juiz vindouro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Os judeus acreditavam que o Messias surgiria de uma das muitas tradições do judaísmo. Na época de Jesus, a esperança messiânica de muitos judeus era que o ungido de Deus seria um poderoso rei político-militar, que expulsaria os romanos. Outros olhavam para o Messias vindouro como o que traria um novo começo, um novo céu e uma nova terra, com Israel no comando das nações mundiais. É por aí. Na lista das expectativas, entretanto, não havia categoria de um rei messiânico que sofreria e morreria. Aí é um rei fraco. Fala sério. Vê os deuses romanos, vê os deuses germânicos, né? Então, vê os deuses nórdicos. Agora, olha o Deus cristão. Negócio de amar, dar outra face. Nem os crentes concordam muito com isso. Até faz, entende? Às vezes, ritualisticamente, mas não gosta muito desse negócio não, né? É para dar outra face? Dar a mão serve, pastor? Então vamos lá. Seguindo aqui, né? Em relação a isso, não, estou brincando, isso não existe não, gente. Continuando aqui, até porque ao homem de Deus não convém contender, né? Seguindo aqui, deixa eu ver... Isso, o cristianismo defende esta interpretação da esperança messiânica e a ver cumprida em Jesus de Nazaré, aquele lugar que não viria ninguém que prestava, lembra? O texto do servo sofredor, de Isaías 53, tornou-se o locus clássicos, né, ou o lugar clássico da descrição de Jesus como Cristo que sofreu e morreu para livrar seu povo do pecado. Os judeus achavam esta noção escandalosa. Não admira que Paulo tenha afirmado que a cruz de Cristo era a pedra de tropeço para os judeus. 1 Coríntios 1, 23. A esperança escatológica de Israel, ainda hoje entre os judeus ortodoxos, está ligada à vinda do Messias. Para eles, o Messias não veio. Seguindo. Mas isso é na perspectiva cristã, né? Na perspectiva judaica, eles estão tudo tranquilo, estão de boa. E em relação na perspectiva judaica, sim, eles vão se arrepender de quê? Eles estão bem, né? Como
Como a pessoa que está perdida, ela acha que ela está bem, ela acha que o cristão é que o evangélico é um neurótico, alguma coisa assim e tudo tal, até que deve ter realmente cristão neurótico, mas o que eu estou dizendo, entende? O que eu estou dizendo, então o que acontece? Seguindo, os eleitos de Deus, as frases, entre aspas, povo escolhido, filhos de Abraão, eleitos de Deus, etc., geralmente relaciona-se a Israel, através da promessa que o Senhor fez a Abraão. Os judeus foram escolhidos por Deus como os adoradores do único Deus verdadeiro e o exemplo para todas as nações depois da diáspora. A nação escolhida por Deus mudou de um conceito espiritual para uma noção fortemente nacionalista, porque você sabe a diferença do israelita por israelense. Então, o que acontece? Você tem aquela situação do israelita que tem a ver com aquela aliança lá atrás, que depois tem o aspecto de ser judeu, que tem a ver com a religião, e o israelense que tem a ver com a nação de Israel, é uma outra situação. E aí, nesse caso, muitas vezes tem aquela coisa de nação de Israel, a nação de Israel, a nação de Israel, e não necessariamente o culto a Deus, a adoração a Deus, a consagração a Deus, a dedicação a Deus. Lembra do que eu falei sobre cristandade e cristianismo? Infelizmente a coisa se misturou, como se cristianismo fosse apenas uma religião oficial, como tem islamismo, budismo e assim por diante. Quando o cristianismo, ele não começa como religião, começa como movimento, os do caminho, a seita do Nazareno, certo? Então era para ser desse jeito, mas é aquele caso, né? Naquela caminhada nós somos aqueles que vão construindo, né, instituições e altares para nós mesmos, e aí a gente tem o que tem por aí. Seguindo, a condição de, abre aspas, filhos de Abraão, criou um espírito de sectarismo e orgulho. Jesus falou fortemente contra isso, João 8, versículo 39 e 44. A igreja primitiva adotou a linguagem da adoção do judaísmo, Atos 2, 47, Atos 8, 28 até 31, Efésios 1, versículo 5, 1 de Pedro 2, 9, mas com uma importante diferença. Ao invés de um povo eleito escolhido de uma nação específica, ou seja, Israel, o povo de Deus agora é eleito de todas as nações. Atos 3, 25. A aliança do Senhor com Abraão cumpre-se no nascimento do cristianismo no dia de Pentecostes. Atos 2. A igreja, o novo Israel de Deus, agora compõe-se de todas as pessoas em Cristo. Gálatas 3, 28 ou 6, 16. Porque em Cristo, né, a gente já leu várias vezes, não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. E aí eu ainda acrescento, nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco. Então, né, assim, a gente, e hoje está complicado isso, né, porque há um tempo atrás era um tal, né, do branco às vezes ser grosseiro com o negro. E agora a gente está vendo o negro grosseiro com o branco, como se o branco de hoje fosse o culpado do que o branco português fez lá atrás, com a ajuda do negro, mas é outro assunto para não dar tumulto, né? Mas aí é outra coisa. Então, aí é outra situação. E aí nesse caso, ou seja, do céu para baixo ninguém presta. E os que dizem que prestam são os que mais me preocupam. Então nesse caso aqui, o que? Se tem assim, principalmente na igreja, o cara que chega perto de você chorando, admite falta, pede perdão e tudo tal, todo mundo julga aquele cara, mas você sabe quem ele é. Agora aquele que diz que todo mundo é o culpado, que ele mesmo é muito bom de se lidar, tá dando para entender? Esse daí eu fico assim, uma hora eu vou conhecê-lo. Então eu tô ligado, né? Até porque assim, se Leonardo dá a planta de todos vocês para mim, eu sei que um dia ele vai dar a minha. Entende? Agora, se ele dá a planta dele mesmo para si, eu sei que ele é um cara autêntico, porque quem mostra suas próprias misérias é alguém que assim, é alguém que quer mudar, que quer se tratar. Quem mostra a miséria dos outros simplesmente quer o quê? Disfarçar. É tipo aquela menina bonita que anda com a feia. O que acontece? Ela do lado da feia, ela fica mais bonita. Agora, se ela andar com os pares, com os pares dela, ela é mais uma. Se ela andar com a mais bonita, ninguém olha. Então, eu não sei se dá para perceber. Essa questão é como, por exemplo, como seria a vida do fofoqueiro se ele não falasse mal de ninguém? Ele teria que lidar com a sua vida infeliz. Então, por isso que é melhor falar da filha da vizinha. Assim eu não vejo minha filha. É melhor falar do marido da vizinha. Assim eu não vejo o meu. Né? Então, a gente, por exemplo, observa
diante dessa situação, que é o que, eu não sei vocês, mas eu observo, está meio difícil lidar com o povo de Deus, por causa de uma agenda internacional que a gente não percebe às vezes. A gente acha que está agindo em nome do Evangelho, só que às vezes a gente está ressaltando as coisas. Eu sei que não tem nada a ver aqui o que eu estou falando com racismo, mas que tanto que eu tenho que ficar dizendo para os brancos da minha igreja que eu sou negro? Que tanto que eu tenho que ressaltar isso? Que tanto que eu tenho que ficar dizendo, por exemplo, imagina, eu sou ovelha de um pastor branco. Ah, porque os brancos, opressores, não sei o que lá. Caramba, eu não estou preocupado de ofender meu pastor? Aí se eu sou pastor, eu tenho membros da minha igreja que são brancos, e eu vou ficar malhando branco por causa de Pedro Álvares Cabral. E o que acontece? Nessa situação, como é que ficam as minhas ovelhas? É como esse período agora de eleição. Você não é pastor de membro de esquerda ou membro de direita. Você é pastor de ovelhas. Você é pastor do povo. E você tem que amar todo mundo, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente olha para cá e verifica que o novo Israel de Deus não é sectário, não é partidário, não é faccioso. Até porque facção é obra da carne, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Tanto que é quando o pessoal fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo é mais espiritual, né? E aí Paulo, não vem quase dizer que é de Paulo não. Quem diz que é de Paulo também é carnal. Ou seja, politicamente Paulo já perde apoio, Celso. Você que diz que é meu fechamento, já perdeu ponto. Por quê? Panela na igreja tem que ser sem tampa. Se tem tampa, tem alguma coisa errada. Somos corpo. Tudo bem que assim, a gente canta essa música profeticamente, né? Então, mas assim, somos corpo. E a gente precisa entender que se o fígado não conversa com o estômago, não conversa com o intestino, né? Se a canela não conversa com a coxa, tem alguma coisa errada. Se o olho não conversa com o cérebro, tem algum problema. Mas vocês percebem que assim, às vezes não cai a ficha. Efésios diz que a barreira da inimizade foi derrubada, mas os capetinhas estão reconstruindo. E às vezes a gente, em vez, né? Às vezes a gente, em vez de atrapalhar a ação do inferno, a gente ajuda, trazendo para o nosso contexto, para não ficar malhando o judeu apenas, certo? E aí, para a gente fechar, a gente tem o judaísmo moderno. A gente tem algumas formas, assim como o cristianismo é um vasto pluralismo de denominações no mundo moderno, o judaísmo experimentou um processo semelhante. Tem o judaísmo conservador, que começou no século XIX como reação às reformas feitas pelos rabinos. Na América, este movimento é chamado de Sinagoga Unida da América. Tem o judaísmo ortodoxo, é a forma mais antiga de judaísmo. Chegou à América em 1625, só para ter mais ou menos uma ideia aqui. Tem deixa eu ver aqui, peraí, judaísmo reformista, né? Como já foi mencionado, este movimento começou na Alemanha do século XIX. A criação da Sociedade Israelita Reformista na Carolina do Sul levou o movimento para a América, o qual introduziu mudanças e atualizações dos rituais e na utilização do inglês nos cultos. Já percebe que esse judaísmo é mais para frente, né? E aí nisso, judaísmo reconstrucionista. Mordecai Kaplan, de 1881 a 1983, professor do Seminário Teológico Judaico Conservador em Nova York, reconstruiu, entre aspas, o judaísmo mediante a alteração de alguns dogmas fundamentais do judaísmo ortodoxo. Os reconstrucionistas negam o pecado original porque se alinham com a tendência moderna e defendem a bondade básica da humanidade. Só para ter mais ou menos uma ideia aqui. No Brasil, destaca-se o nome de Newton Bonder. Não sei quantos lembram desse rabino, ele está muito na mídia, vez por outra, né? Então, ele está em tudo quanto é programa às vezes. Rabino reconstrucionista que popularizou alguns conceitos cabalísticos através de seus livros. E 5, judaísmo humanista, composto principalmente por agnósticos e ateus, por incrível que pareça. O judaísmo humanista rejeita a noção de um Deus que está lá fora. O deísmo é substituído por uma abordagem totalmente humanista, ou seja, a moralidade está dentro de cada indivíduo. Uma coisa mais ou menos assim, certo? Concluindo, de acordo com as estatísticas feitas em 99, existem aproximadamente 18 milhões de judeus no mundo.
esse número se divide da seguinte maneira: África, 320 mil, Ásia, 5.375.000, Europa, 1.460.000, América Latina, 1.050.000, perdão, América do Norte, 6.900.000, Oceania, 95.000, ex-União Soviética, 2.200.000. O judaísmo moderno tem passado por mudanças significativas na segunda metade do século XX. Ideologias seculares radicais têm resultado no nacionalismo secular ou desprovido de religião, contido pelas facções conservadoras e moderadamente religiosas. Casamentos mistos entre judeus e gentios já são abundantes, principalmente nos Estados Unidos. A frequência às sinagogas é muito pequena. O secularismo experimentado atualmente é contido pelo crescente interesse na ortodoxia, quando cada vez mais judeus, nas décadas de 80 e 90, voltavam-se para suas raízes históricas, mais do que nas décadas anteriores. O antissemitismo surgiu novamente entre os movimentos de identidade cristã na América. O repúdio aos judeus voltou a crescer no novo Estado alemão. Entretanto, o problema não se limita à Alemanha, é um fenômeno mundial. Então, a gente tem isso aqui, além do judaísmo negro, que seria o rastafarianismo, uma crença rastafari de que Israel, nos tempos do Antigo Testamento, era constituído por uma raça de pessoas negras. Portanto, os negros hoje são os sucessores vivos do Israel bíblico. Então, há uma defesa dessa daí, só para a gente ter mais ou menos uma ideia.